Eu sou médico pelas circunstâncias do tempo. Quando eu estudava, até aquela fase a pessoa começa a estudar, mas não sabe o que vai fazer. Se bem que tem um direcionamento. Eu já perguntei isso a mim, por que é que eu fui dirigido? Quando eu era adolescente, eu gostava de, eu não sei se isso influenciou, de ver as doenças e guardar. Eu tinha uma coleção de bula médica e eu lia as bulas médicas, aquelas doenças. Depois tinha uma enfermeira que ia lá em casa fazer injeção, fazer tudo, e eu prestava muita atenção, e ela disse, você presta atenção, você quer aprender? Quero. E eu fui a primeira pessoa em casa que aprendeu a fazer injeção. E ela me ensinou isso tudo. E não sei se isso me influenciou. E quando eu estudei, estava para fazer, tinha duas coisas. Eu pensei em ser também agrônomo, que era mais perto, estudar agronomia era mais perto. Eu, estudante pobre, eu não podia imaginar muita coisa de estudar lá fora, muito distante. Aí fiquei nisso de fazer agronomia. A área de ciência, tecnologia eu não dava para ser. Era agronomia ou talvez medicina. Aí então foi que apareceu que ia se formar uma faculdade de medicina aqui. E os meus colegas, e muitos colegas e eu, naquela época teve muitos que estudaram no curso colegial. Tem uns que depois fizeram outra área, depois de fazer o curso colegial. Curso colegial no liceu. Estudei no liceu. Teve muitos que se desviaram, foram fazer outra coisa, como Arlindo Delgado, eu falei isso numa coisa, Arlindo Delgado, Flaviano Ribeiro Coutinho, foi da minha turma. E apareceu isso de faculdade de medicina, e eu me entusiasmei também de também seguir aquele junto com meus. Eu não fui filho de médico tem influência de médico, outras influências eu não tive. Mas aí eu me entusiasmei para fazer medicina também. Medicina era aqui, eu, estudante pobre, poderia ficar aqui. E me levou isso, eu já até contei já, isso que eu fui o primeiro, talvez o primeiro aluno que Humberto Nóbrega conheceu, porque quando ele lutava pela faculdade, conhecia os professores, que eram médicos, e um dia, com Marcílio Coutinho, nós vimos Humberto Nóbrega e fomos falar com ele, dizendo que nós éramos candidatos à faculdade de medicina. E foi uma alegria muito grande que ele teve de conhecer os alunos, por exemplo, se ele fizesse uma faculdade e não tivesse aluno. Então, nós notamos que ele teve essa alegria muito grande. E depois nós participamos, os cursos do colegial, do liceu, era um curso muito difícil. Começava com 40, 50 alunos, terminava com menos de 20. Porque todos os alunos iam para a escola de Pernambuco, quem podia, lá faziam nas escolas que eram fáceis de passar. E eu, naquele tempo, eu não sabia julgar isso, eu lamentava não poder ter posses para ir para Recife para terminar aquele curso colegial. As minhas recordações, elas variaram muito, porque nós passávamos 6 anos diante da faculdade. E eu vivi uma área muito tumultuada da faculdade no início. Do início até quando eu saí, local, onde era que a gente ficava, Felizmente que eu morava na Rua da República e era fácil de eu ir para lá. Mas os colegas me marcaram muito. E os professores. Isso depois nós vimos que nós ensinávamos aos professores a ensinar. Como era que Aí nós vimos que nós influenciamos muito na medicina daqui da Paraíba, porque professor não precisava, aquele médico não precisava estudar. Mas aí eles tiveram que estudar para ensinar a gente. E depois, analisando, depois quando eu fui professor, eu me lembro muito, sei como eles se esforçavam. Tinha uns que se esforçavam, chegavam, faziam o resumo da aula, colocavam no quadro negro, chegavam. Asdrubal foi um que, até muitos anos vocês alcançaram, ele chegava e botava o resumo do quadro negro, o resumo da aula todinha. Ele chegava, nós entrávamos, já estava o resumo do quadro negro todo. E ele foi muito marcante no início do curso. Foi difícil porque mudava de professor, tinha uns que começavam, mas desistiam. Por exemplo, na cadeira de bioquímica, que eu depois assumi, teve Seixas Maia, que adotou um livro em francês. Depois teve um outro que era pediatra, que também não continuou. Depois teve Eugênio de Carvalho,
depois deixou. Estudamos muito. Outra coisa que eu queria dizer é que eu, aluno pobre, eu estudei anatomia em francês, porque eu fiz um curso no liceu. No liceu era um colégio que ensinava muita coisa, base de inglês, de francês, latim, que eu não cheguei a aprender, mas eu estudei no livro em francês, um testi francês, e assim eu fui. Depois as cadeiras de clínica, nós corríamos a João Pessoa todinho, cadeira de clínica, estudávamos no Hospital Santa Isabel, no Hospital São Vicente de Paula, no Hospital... Onde era mais? Chegamos a ter aula lá em Cruz das Armas, chegamos a ter aula em vários lugares, os professores levavam a gente para vários locais da primeira turma. No início da faculdade de medicina foi difícil arranjar professor para aquelas cadeiras básicas, porque todos os médicos aqui eram especializados, com exceção de Asdrubal, porque ele tinha estado na anatomia do Recife, ele tinha uma base também de anatomia. Então, se foi procurar, muitos professores vieram de fora. Histologia foi uma, que se conseguiu, através de Itamaraty, de muita coisa, Humberto Nóbrega, tudo, se conseguiu de vir um professor. Ele trabalhava com um professor renomado lá de Portugal. Era Geraldes Barba, que veio ensinar histologia. E ele falava um português, muito português, e era muito difícil da gente entender o que ele dizia. Outro professor que veio, pouco tempo, foi Ageu Magalhães, na cadeira de anatomia patológica. Ele esteve aqui pouco tempo, foi pouco tempo mesmo, porque era difícil fazer um professor para anatomia patológica. Outro professor que veio de fora, com quem eu tive muito contato, que me marcou, foi Samuel Pessoa. Samuel Pessoa, ele se entusiasmou pela Paraíba, porque o pai dele era paraibano. E ele, em contato com Humberto Nóbrega, descobriu que queria uma faculdade, e com o prestígio que ele tinha, ele influenciou também lá no Ministério para ajudar a faculdade de medicina, porque Humberto Nóbrega sofreu muito na história da faculdade. Quem lê o livro dele vê que é um homem que se dedicou toda uma vida por essa faculdade de medicina. Então ele ajudou e veio para cá, ele se aposentou, veio e trouxe um assistente que foi Luiz Idelbrando. E eu, que já era conhecido de laboratório, já trabalhava no laboratório do Estado, o DNRU era em frente ao laboratório, eu, que já tinha feito o concurso, eu fui posto até à disposição de lá da faculdade. Sim, essa minha especialidade hoje chama-se de patologia clínica. Patologia clínica é o diagnóstico feito através do laboratório. E como eu era estudante, eu tinha que estudar e tinha um âmbito que eu tinha que trabalhar. Então, os exames que ninguém queria fazer, guardavam para mim. Depois, eu tive afinidade com parasitologia, que é uma área também de laboratório, medicina administrativa de laboratório, e quando eu estava na clínica médica, o professor Antônio Dias, a quem eu devo muito, foi outro com quem eu tive muita afinidade, foi meu professor muito afim, meu padrinho de casamento, foi quem me arranjou o primeiro emprego médico. E ele criou um pequeno laboratório na enfermaria Santana. E eu tinha afinidade, e eu, como era de laboratório, um outro que gostava de laboratório era Tony Queiroga, Marcílio Coutinho. Então nós começamos a dar assistência a esse pequeno laboratório que ele fez na cadeira de clínica médica, na enfermaria Santana. E eu fui continuando essa afinidade de laboratório, e depois eles precisavam de uma outra, de um professor para a cadeira de bioquímica, que faz parte da área de patologia clínica, bioquímica também. E insistiram muito em que eu acompanhasse o professor, que eu poderia ser um futuro professor. Eu dizia agora, eu não quero ser professor. Tanto que quando eu precisava de trabalhar, muitos meus colegas foram professores de biologia, teve Marcílio Coutinho, teve Jarba, Maribondo Vinagre, eram professores. Diziam, Adailson, vamos ensinar biologia é fácil. Eu disse, não quero ser professor. Não quero, até apareceu esta oportunidade de eu trabalhar no Estado, mas em laboratório. Isso tudo me influenciou para me levar para essa especialidade de patologia clínica. Eu fiz pós-graduação em Belo Horizonte. Eu queria fazer em São Paulo.
Mas como professor de Belo Horizonte, que era Baeta Viana, tinha muita afinidade, tinha feito curso através do Ministério da Educação e Saúde nos Estados Unidos, eles disseram que deveria fazer em Belo Horizonte, na especialização de bioquímica. E eu ganhei uma bolsa de estudo, porque quando nós terminamos o curso, eles, através de Humberto Nóbrega, chamou mais ou menos quatro alunos para dar essa bolsa pelo Ministério. Eli Chaves, foi Nevinha Maria das Neves Carneiro, foi Zé Galberto, que não quis, e eu. Então, nós fomos com bolsa dada pela COSUP, pelo Ministério da Educação. Eu acho que eu pertencer à Academia de Medicina é um final de minha carreira. Eu estou no final porque eu entrei já quase aposentado na academia. Eu me sinto muito lisonjeado, me faz muito bem conviver com os médicos. Já essa semana eu fui à homenagem, me sinto muito bem naquele ambiente. Muito bem mesmo, porque depois que a pessoa se aposenta, ela vai saindo dos ambientes. Comecei pintura por influência de um colega de pensão que estava pintando lá dentro da pensão. Eu tive essa fase também de morar em pensão, muito boa. E pintando em guache eu disse que poderia fazer aquilo também. E ele não duvidou, disse, é capaz. Eu acredito. E me deu o papel de guache, botou uma coisa para pintar e eu fiz da maneira que eu poderia fazer, que achava que fazia, e fiz. Ele disse, muito bem, você pode pintar. Isso, aquilo foi uma abertura para mim, estava perto de eu voltar, e eu voltei, comprei o material de pintura e comecei a pintar. Tive influência também da casa de Arnaldo Tavares, que era um ambiente de pintura também. Tive Flávio começou, eu via Flávio pintando, os outros pintando. Então eu comecei a pintar, pintava e dava. O último quadro que eu pintei foi este que vocês veem aqui, esse índio que eu pintei, e a minha noiva, que é a atual minha mulher, disse, você não vai dar a ninguém, esse quadro vai ficar comigo. E é esse que ainda guardo de recordação da minha vida de pintor. Quando eu terminei, me aposentei, aí procurei me ocupar. Primeiro, a gastronomia é uma coisa que é meio de laboratório, um laboratório a gastronomia, viu? Aí eu gostava de gastronomia, aí apareceu um curso de cozinha chinesa. Um indivíduo vem dar um curso de cozinha chinesa. Aí eu me inscrevi. Enologia foi evolução, né? Comecei, eu não sei dizer porquê, na verdade. Aí eu fui em São Paulo, eu comecei a fazer parte de um grupo de enologia. Lá e aqui em João Pessoa, fazia curso de vinho, tinha 2 grupos de vinho que eu fazia parte, aqui e lá em São Paulo. Fotografia também, onde eu sou não conheço uma coisa que eu admiro, então eu queria aprender alguma coisa daquilo. Então, curso de fotografia lá em Zarinha, para amador. Então eu me inscrevi no curso de fotografia para amador e fiz muita amizade com o professor Paulo Rossi, que veio de São Paulo, uma pessoa que quis que eu continuasse com fotografia, mas ele já chegou numa fase de fotografia profissional. Eu não ia ser profissional, eu ia ser amador mesmo, amador. E fiz uma exposição que vocês viram lá. Eu fiz uma fotografia que foi muito elogiada, a minha fotografia lá, até pelos professores, mas ele me convida muito para eu continuar. Na minha infância, eu tive uma fase rural. Meu avô tinha uma propriedade em Marés. Naquele tempo, Marés, onde existe a barragem hoje, aquilo era área muito rural. E ele tinha uma propriedade lá, uma propriedade de casa, com morador, com gado, roçado, isso tudinho, cavalo, andei muito a cavalo lá. Eu nasci na Borré-Perruan, número 396. Nasci no dia 12 de abril de 1930, era um sábado. Eu fui uma pessoa assim que vivi na minha vida fases que outras pessoas não viveram. Eu tive uma infância na cidade e no campo, Agradeci muito, tive um pai muito bom e uma mãe também, que influenciaram muito na minha vida. De eu chegar a dizer à minha mãe assim, a senhora não briga com meu pai. E ela dizia,
Brigo, mas quando é na hora da briga, eu chamo ele lá no quarto e a gente briga e depois eu volto. Depois a gente volta. E era isso aí, vocês veem como eram meus pais. Nós somos 3 pessoas, eu, minha mulher e meu filho. Meu filho faz muito parte da minha família. Sou bem casado e vivo uma vida, eu sou feliz, uma pessoa feliz. Olha, essa eu acho a pergunta mais difícil que eu tenho que responder. Mesmo quando o Manuel já me falou, a medicina modificou muito. Eu não sei nem me situar de ver a medicina, não ver o povo, tudo. A gente viveu 82 anos. A gente precisa estar estudando toda a vida, se adaptar ao novo mundo. E o novo mundo se modificando muito rapidamente. Muito rapidamente. Por isso que eu procuro. Eu estou fazendo curso de computação. Porque eu sei mexer no computador, mas não sei detalhes. Então eu tenho que me atualizar. Tem um tablet, tem o Photoshop, tem isso, tudo a vida. Por isso que eu faço fotografia. E agora mesmo, eu estou estudando. Eu tenho uma aula também de computação. E eu não sabia fazer algumas coisas, e isso tudo é para eu viver nesse mundo atual. O jovem que se forma em medicina, hoje, ele tem que enfrentar muitas coisas. Eu estava lendo um livro que eu vi ultimamente, é o Desafio da Lagartixa, aquele livro. Aquele livro, ele faz uma crítica da medicina. Ele era cirurgião, porque um médico cirurgião é diferente do médico clínico, do médico de uma cadeira básica. O pessoal fala assim, qual é a sua especialidade? Patologia clínica. Aí pensa que eu sou clínico. Então, para falar para um estudante hoje, é muito difícil. É que eles procurem, olha, naquele livro que eu sabia, ele diz que médico matemático, ele chama de médico matemático, que ninguém ausculta, que já sai com a tomografia, com os exames, com tudo pronto. Hoje os médicos tocam num botão e tem tudo pronto. É muito difícil o contato do paciente com o professor. A gente vê, estudante começa a estudar medicina, depois vê que não é aquilo que ele queria. Eu tenho uma colega que, depois de aposentada, foi para o interior e se descobriu como médica do interior, médica clínica. Então, o contato com o paciente, coisa que não existe mais, quase. É uma coisa muito difícil. Quem vai estudar medicina tem que pensar muito. Eles já vivem num mundo diferente. Então, eu me julgo quase incapaz de dar uma mensagem para quem vai estudar medicina hoje. A medicina de hoje, que ele leia a mensagem de Hipócrates é uma coisa que não tem significado. Que ele leia aquilo antes de entrar para o curso de medicina, não depois que se lê aquele negócio. Então, eu me sinto isso, quando se falou que eu teria que fazer essa saudação, eu achei essa uma das perguntas mais difíceis que eu teria que responder.